Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros reunidos contigo aí em Tapachula, em Chiapas, México, na congregação de Benjamim, reverendo Benjamim, e todos os irmãos reunidos aí hoje, sábado, 10 de dezembro deste ano, 2022, os quais estão tendo este companheirismo formoso ao redor da palavra de Deus e tudo que Deus está nos revelando neste tempo final, o qual nos prepara para a nossa adoção. E também todos que estão nos diferentes países reunidos. No México, há diferentes lugares que estiveram me dizendo que estão em reunião e também na América Central, em toda a América Central, até o Panamá, e desde a Colômbia até a Patagônia, até o Chile, Argentina. Lá na Argentina estão tendo reunião de professoras também, um encontro de professoras, e também no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, Venezuela, na Europa e demais lugares que estão reunidos hoje. Estamos vivendo em um tempo no qual já está se vendo como o mundo, a natureza, todos os sistemas terrenos e todo o cosmos e toda coisa que neste tempo final tem vida e está em angústia, clamando e pedindo pela manifestação dos filhos de Deus. Porque se fala da natureza, podem sentar os que estão em pé, porque se fala da natureza que geme, mas na natureza estão todas as coisas, todos os seres vivos que automaticamente estão gemendo, talvez alguns sem perceberem, como são os governos, que muitos deles não estão percebendo que em cada tempo Deus tem um programa, mas que neste tempo é o programa, o maior programa que Deus vai cumprir, o qual é estabelecer o reino do Messias, o reino eterno, o reino de paz, o qual será um reino que não terá os problemas que atualmente os reinos gentios têm. E como não percebem tudo o que está ocorrendo no programa divino, tentam buscar a forma para tratar o melhor que podem, buscar a paz da sua maneira. Mas há uma só maneira de trazer a paz, e é nesse reino do Messias. Ou seja, que o tempo onde a natureza está gemendo com gemidos inexprimíveis e também, ou seja, toda a natureza, com todos os animais, os seres humanos, e tudo clama pela vinda desse reino do Messias, e como eu disse, alguns não conhecem ou não reconhecem que é isso que está faltando, que chegue em breve. É esse reino do Messias. E, como no tempo de Jesus, em sua primeira vinda, na vinda do Filho do Homem, a primeira vinda do Senhor, o qual trouxe essa bênção tão grande para a raça humana, porque sem o cumprimento da primeira vinda do Senhor, a raça humana estaria perdida, porque era necessário um sacrifício perfeito para que assim fosse restaurada a raça humana novamente a Deus. Sem a morte de Cristo na cruz do Calvário, tudo estaria perdido. Mas com essa obra redentora, essa obra trouxe
essa restauração à raça humana, consequentemente, a todo ser vivente. E, na primeira vinda do Senhor, muitos não creram em Jesus, o qual foi um tropeço para os líderes religiosos daquele tempo, nos quais, ao final, foi dada nas mãos a esses governantes o que fazer com Jesus. E em cada tempo está em nossas mãos essa decisão, desde Cristo na cruz do Calvário até aqui, desde o dia de Pentecoste até aqui. Cada indivíduo tem em suas mãos essa decisão. O que farei com Jesus chamado Cristo? Ou seja, que farei com o ungido de Deus? Em cada era, podemos ver que cada ser humano vivendo nesse tempo onde Deus enviou seu mensageiro, tinha em suas mãos a palavra ungida. Ou seja, em parte, não em plenitude, mas em parte, e tinha em suas mãos a decisão que o que ia fazer com essa palavra ungida para o tempo em que Deus o colocou a viver neste planeta Terra. Correspondia ao ser humano em cada era buscar o que e qual era o programa que Deus estava realizando. Porque Deus sempre leva um programa no qual ele cumpre o que ele prometeu para esse tempo, o qual já estava destinado desde antes da fundação do mundo. E a responsabilidade de cada pessoa era ver o que Deus estava cumprindo para crer ou rejeitar. Vejam, no Evangelho, segundo São João, no capítulo 6, no versículo 60, diz: al oírlas, desde el verso, tudo que ele vinha falando ali, escandalizavam. Vários se escandalizavam, porque aí nesse capítulo ele fala também, todo o capítulo 6 fala dos que nele crerem, se morressem, obteriam vida eterna e ele os ressuscitaria no último dia. Ou seja, estava falando palavras profundas. Imagine crer em um homem e ele dizer que ao crer nele, se morressem, iam ressuscitar no último dia. Para começar, eles nem sabiam que havia último dia, nem sabiam. Muitos criam em ressurreição, outros não. Ou seja, para eles toda essa pregação era bem profunda, bem difícil. E depois que fala tudo isso no capítulo 6, do versículo 39, 40, desde muito antes, todo o capítulo 6. E fala do pão vivo que desce do céu e todas essas coisas, ou seja, coisas que para a mente humana eram inconcebíveis crer nelas, e depois arremata dizendo que quem não comer sua carne nem beber seu sangue não tem vida em vós. Imaginem essa palavra tão dura e já no capítulo, no versículo 60, olha o que continua dizendo. Foi uma pregação extensa que Deus, por meio de Jesus, estava fazendo ali, através do seu ungido, através do Cristo, ou seja, através do Messias, que era a palavra ungida para esse tempo, no cumprimento da sua primeira vinda. Diz, versículo 60 do capítulo 6. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza?
O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde estava primeiro? O Espírito é que vivifica a carne, para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E aí diz algo, outra vez comenta algo inconcebível, quando diz que se visses o Filho subir onde estava primeiro. Isso mesmo foi o que há pouco tempo lemos onde? Em Apocalipse capítulo. Vamos ver. Capítulo 2. Vamos a ver si es el capítulo 2. Donde él habla o capítulo 3. Ou capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Donde nos dice, onde nos diz, capítulo 3, verso 11. Capítulo 3, versículo 11 do livro do Apocalipse diz: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Recordem, quando ele escreveu ali do lado, ou seja, que estava ali e que tinha saído. E ele escreveu ali Moisés, Elias, essas duas oliveiras, ou seja, que essa coluna no templo do Senhor estavam se manifestando na terra nesses ministérios, neste tempo final. Mas diz que regressarão ali. Diz, e nunca mais sairá dali. Ou seja, que tinha saído, esteve ali, tinha saído, mas regressaria outra vez ali. O mesmo que Jesus está dizendo aqui, que diz, do versículo 62, pois, o que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde estava primeiro? Estava primeiro no Pai. Como quando ele disse, tenho que regressar, tenho que ir. De onde eu fui enviado, da casa do meu pai. Vim para dar essas boas novas, mas fui enviado da presença do meu pai. Vejam que todos os filhos de Deus também regressarão de onde estivemos antes, porque sempre estivemos com Deus. E vamos regressar a Deus novamente. De onde saímos? Dessa grande teofania. Continua dizendo, versículo 63, o Espírito é que vivifica. Capítulo 6 do Evangelho segundo São João. O Espírito é que vivifica a carne, para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu, é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Vejam como se foram do seu lado muitos dos que andavam com Jesus. E continua dizendo, então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o
Santo de Deus, o Filho do Deus vivente. Respondeu Jesus: Não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Vejam, aqui na mensagem, vamos ver essa mensagem aqui. Foi pregado pelo nosso irmão William. Em 1982, vigiando o tempo, mas que dessa mensagem o irmão Miguel colocou alguns extratos, mas vejo aqui para ter uma base dessas porções que estarei lendo, diz, em uma parte aqui diz, porque os que se levantam com uma fé negativa então começam a combater a obra de Deus e não compreendem os planos e propósitos divinos, não compreendem o porquê se movem as coisas da maneira em que se movem. E então começam a buscar faltas e a criticar e todas essas coisas. E acontece o mesmo que aconteceu com Jesus. Quando ele, vendo a fé negativa que havia naquelas pessoas que o tinham seguido, lhes aplicou uma palavra com a qual provaria que eles eram incrédulos. Ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Quando ele disse isso, se escandalizaram com ele. Então provaram que não criam, mesmo que eles diziam que criam. Quando chegam certos momentos em que a fé tem que ser provada para que mostre se é positiva ou negativa, é o momento maior da história para essa pessoa. E vejam, lemos em algumas ocasiões esse lugar do livro de citações, da página, vamos ver em que parte está por aqui. Em que parte está por aqui? Onde ele fala da escritura. O irmão Branham fala dessa escritura. Vamos ver se é a 196 do livro de citações. É na página 122, parágrafo 1094, diz, uma partezinha aqui, isso é que há vezes que temos que dizer coisas de tal maneira que reduzirá as pessoas, uns expulsa e a outros os coloca a pensar. Mas isso é feito de propósito, tem que ser assim. Pode ser que alguns digam, você quer me dizer que Deus faz isso de propósito? Seguramente que sim. Ele faz assim. Ele disse quando tinha milhares ao redor dele, se não comeres a carne do Filho de Deus ou do Filho do Homem e beber seu sangue, não tem vida permanecente em si. Que tipo de declaração é esta? O que você crê que um doutor médico, uma pessoa intelectual poderia pensar com esse tipo de declaração de um homem com um ministério como esse? Por que dizia coma a carne? Isso é para os canibais. Beber sangue humano? Isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência se foi dele. E havia uma associação ministerial com ele, como 70, que tinham sido escolhidos, e disse, o que vocês pensarão quando virem o Filho do Homem subir de onde veio? E isso ele não explicou. Ele nunca explicou. Paulo fez mais tarde. Aí é onde ele diz, Jesus não explicou. Paulo o explicou depois.
Ele somente disse, vem, perguntou a estes ministros, pois e se vistes o Filho do Homem que sobe de onde estava primeiro? Sem dúvida que esses homens disseram, espera um momento, nós comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, sabemos onde ele nasceu e ainda vimos o seu berço. E como este homem pode, dura essa palavra, a Bíblia diz que deixaram de andar com ele, o deixaram. E restavam 12. Ele escolheu 12 e um deles era um diabo. Então ele se dirigiu aos 12, ninguém podia explicar o que ele acaba de dizer. Como podiam comer sua carne e beber seu sangue? Como tinha descido quando nasceu aqui na terra, vem? Eles não podiam entendê-lo. Disse então Jesus aos 12, quereis vós ir também? É quando o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração, Senhor, a quem iremos? Vem? Onde nós... Porque nós estamos satisfeitos. Sabemos que seguramente tu e somente tu tens a palavra de vida para essa hora. Ele escreve ontem e hoje. Vem, eles não podiam explicar. Você não pode explicar fé. É algo que você crê e está tão sólido que não há nada que possa tomar seu lugar. De maneira que eles sabiam que ele preenchia essa palavra escrita, ele se encaixava nessa palavra escrita e prometida para essa era, a era messiânica. O que podiam fazer? Ir outra vez a essa igreja fria e formal de onde tinham saído? Onde iremos? Vem. Estavam persuadidos que tu tens a palavra de vida. Vem? Eles não podiam explicar, mas criam. Vem? E Jesus disse isso para reduzir sua multidão. Ele escreve, ele cumpria a palavra escrita para a era messiânica. Vem? Até que ele pudesse juntar o grupo de toda essa gente, somente 11 deles entenderam realmente quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus. Meu tema nessa manhã é para revelar ou tirar o véu desse Deus. Deus sempre, em cada era, se escondeu atrás de um véu, em todas as eras. Mas Deus permaneceu, mas sendo Deus todo o tempo, vem? Mas Ele mesmo se manteve escondido do mundo, Ele mesmo se revela aos seus escolhidos como aos apóstolos naquele dia. E Ele escreve, para diminuir o grupo, desenha uma estrela de Davi e também escreve embaixo, do lado também escreve um profeta, véu de carne, e do lado sempre escreve, Deus sempre se escondeu atrás de um véu. Agora veja o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Vemos que todos começaram a ir. E os que ficaram disseram, dura essa palavra, quem poderá recebê-la? Isso não se pode aceitar, isso ninguém podia receber. Depois que tinham tanta gente, agora se vão, porque faz ou diz coisa e não explica. Quando chegou um momento em que teve que dizer e fazer certas coisas sem explicá-las, esse foi o momento em que a fé ia ser provada. E quando a fé foi provada, se encontrou que nem todos criam que aquele era o Messias, o enviado do Senhor. E então se viu que nem todos criam como se pensava. Portanto, os que se foram diziam, parece que tem razão os escribas e fariseus quando dizem que este é Beelzebul, que tem demônios, que está louco e que é um falso profeta. Mas Jesus sabia e conhecia aquelas pessoas em seu interior. Portanto, Jesus fez isso de propósito, para reduzir o grupo e para que ficassem os que criam por revelação, não com uma fé mental, mas com uma revelação no profundo do coração. E quando aquele homem dizia, é preciso comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, ali estavam os verdadeiros crentes esperando para fazê-lo da forma em que teria que ser feito. Não entendemos como será, mas aqui estamos para fazê-lo. Algumas pessoas disseram, dura essa palavra, quem poderá recebê-la? E ele disse, vocês querem ir também? E então um deles disse, e a quem iremos, se somente tu tens palavra de vida eterna?
O que isso quer dizer? O profeta Isaías tinha a palavra de vida eterna, mas já morreu. O profeta Ezequiel tinha a palavra de vida eterna, mas já morreu e não está conosco. O profeta Moisés esteve na terra e tinha a palavra de vida eterna, mas já não está na terra. Também o profeta João Batista esteve sobre a terra, mas tinha a palavra de vida eterna, mas já não está. E somente tu tens palavra de vida eterna, mesmo que fizeres ou digas coisas que escandalizem as pessoas, mas nós sabemos que tu tens a mensagem da hora. Nós sabemos que essa é a mensagem, essa é a palavra de vida eterna, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso é o que tu tens. Portanto, te dizemos, se tu queres que vamos, aonde iremos? Se somente tu tens palavra de vida eterna, e a nós não nos importa o que tu disseste, e a nós não nos importa que o que tu disseste escandalize todas essas pessoas. Nós sabemos que tu tens a mensagem de vida eterna, e mesmo que outros se escandalizem e se vão pelo que disseres ou fizeres, a quem nós iremos? Aonde iremos? Não podemos esperar que venha outro depois de ti, porque Deus não tem dois profetas ao mesmo tempo na terra. Portanto, caminharemos contigo e levaremos a glória e também o opróbrio contigo. O que era que acontecia? Se aquelas pessoas sabiam que aquele era o homem com o pão de vida eterna, com a mensagem, mesmo que muitos criticassem, mesmo que muitos buscassem faltas, veja, quem busca faltas não está buscando o pão de vida eterna, não está buscando a palavra. E para isso é que vem os momentos de prova, os momentos em que quem não está pela palavra é expulso, é atado de pés e mãos e lançado às trevas de fora, para a quinta dimensão. Recordem que será lançado à grande tribulação. Ou seja, que não tem que ser tirado desta dimensão, ou ser morto e ser lançado à quinta dimensão. Porque a quinta dimensão está sendo aberta, está sendo criada aqui na Terra. Ou seja, que estando vivos, entrarão vivos na quinta dimensão. Por isso é que serão lançados à quinta dimensão. É expulso, atado de pés e mãos e lançado nas trevas de fora, a quinta dimensão, porque está metido num lugar que não é digno de estar, porque vem buscar faltas, a criticar, e não deve estar muito aí, para que não esteja atrapalhando a grande festa que Deus preparou para seus filhos. Na mensagem que estivemos lendo ontem, que farei com Jesus chamado Cristo, e eu quero ler uma porção que ia ler ontem e deixamos para hoje para, assim, hoje complementar essa partezinha que não lemos ontem. Vejam aqui na página 18. Dessa mensagem que faremos com esse Jesus chamado Cristo, diz agora, e além do mais, para se desfazer desse indivíduo, eles tinham que aceitar um assassino, uma ameaça pública para reticências. Era uma afronta para a sociedade, uma afronta para eles, um assassino. Tinham que aceitar aquilo porque reticências para rejeitar Cristo. E antes de que qualquer homem ou mulher possa aceitá-lo, mal tem que rejeitar o que é correto. E desenha uma estrela de Davi. Há algo com relação à natureza, tem uma lei para isso, e você tem que rejeitar a coisa justa, correta, antes que você possa receber o errado, o incorreto, como acabo de dizer, para evitar dizer uma mentira, reticências. Você disse uma mentira contra seu próprio juízo. Você disse uma mentira contra sua consciência. Você disse uma mentira contra o que sua mãe ou seus pais te ensinaram a fazer, ou até o que a própria natureza te ensina. Você não devia fazê-lo, portanto, você, para rejeitar a verdade, você tem que aceitar uma mentira. E você tem que rejeitar a verdade antes de poder aceitar a mentira. E desenha uma estrela de Davi e escreve: antes de receber uma mentira, você tem que rejeitar a verdade.
É uma lei. E na página 19 e na página 19 diz: e pensar que o Deus que fez tudo isso e colocou em ordem e falou disso, desceu e se fez carne entre nós para nos redimir e honramos com sua angústia presença, com sua augusta presença, que ele parará aqui nessa terra pecaminosa nos últimos dias e provar que é sua palavra, porque ele está obrigado a essa sua palavra. E ele escreve: Deus está obrigado, sua palavra. Amém. A soberania e a justiça desse grande, quem sustenta essas coisas em sua mão. Notem, as nações, a igreja, tem que rejeitar sua palavra em primeiro lugar. Então, depois que a igreja a rejeita, e o chamou Beelzebu, ou um espírito mau, então foi trazido diante do governo de forma que toda a raça fosse condenada. E ele escreve: a raça o rejeita e ele traz ao governo para que toda a raça seja condenada. Agora encontramos Jesus nessa manhã diante de um governador Pilatos, um romano, para ser julgado. Encontramos que primeiramente a igreja o rejeitou porque eles não creram na sua mensagem, porque eles não conheceram a palavra. Jesus disse: se houvesseis ouvido Moisés, crerias em minha palavra, porque de mim ele falou. Vem aí estava a palavra que o profeta, reticências, ao qual o Senhor vem ao profeta. E o profeta falou a palavra para a hora que viria. E aqui estava identificado e disse: vós dizeis que conheceis Moisés e que ele é vosso guia? Vós não conheceis Moisés, não conheceis sua palavra. Em outras palavras, ele disse: eu sou a palavra. Eu sou a palavra identificada da qual Moisés disse que viria. E vós me condenais. Veja, pelas suas tradições. Vem, a igreja o condenou. E ele desenha uma estrela de Davi e escreve: Jesus foi a palavra encarnada que Moisés falou que viria. E no fim do tempo, o qual estamos vivendo, a manifestação que Deus está operando no meio da sua igreja, esses ministérios poderão dizer que se vocês tivessem crido na mensagem que esse grande profeta de Deus, o arcanjo, William Soto Santiago, trouxe, o qual se cumpriu, essa fase ou etapa do sétimo selo, o qual é a vinda do Filho do Homem. Se creram nele, vocês creriam em mim. Diria esses ministérios, porque desses ministérios falou o nosso irmão William Soto Santiago, o qual era a palavra que ele estava falando, identificava esses ministérios nesse tempo final. Agora encontramos, agora diante de Pilatos, e totalmente aprovado, reticências, identificado para o tempo ou a igreja pelo mensageiro da época. A eles tinha sido dada uma oportunidade para ver e crer, mas rejeitaram. Por que rejeitaram? Muitos deles queriam crer, mas por razão das suas tradições, não as pessoas, mas suas tradições. Agora, vejam como Nicodemos, que veio de noite e disse: mestre, nós sabemos que és um mestre que vem de Deus. Sabemos que tu vens de Deus. Nenhum homem pode fazer essas coisas que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. Nós, quem é o nós? De quem ele falava? A igreja, os fariseus, os líderes daquele dia. Sabemos. Estamos plenamente convencidos que tu és essa pessoa. Por que então não podiam ver? Por que então não puderam fazê-lo?
por causa de seu sistema. E eu quero que isso penetre profundamente, porque isso é ao que eu estou chegando, vem? O sistema ao qual eles já tinham se unido era tal que eles não podiam se mover. Mesmo que eles vissem que esse era o Messias, mas o sistema a que eles estavam conectados não permitiria aceitá-lo. E ele escreve, desenha uma estrela de Davi, e escreve: os líderes viram que Jesus era o Messias. E mais adiante, na página 21, aí eu li a página 18, 19 e 20, na página 21, na metade diz: a igreja o rejeita, e agora o governo está envolvido. Tinha chegado a hora quando a nação inteira tinha chegado, o plano estava feito, o confronto estava à mão, toda a nação tinha rejeitado, trazendo a ira de Deus sobre eles. E antes que reticências, até a igreja o tinha rejeitado. E isso traria a ira sobre a igreja, mas agora a nação o rejeitou para trazer a ira sobre todos. E hoje, o mundo rejeitou para trazer juízo ao mundo inteiro. Todas as nações serão julgadas. E ele escreve a ira de Deus. Porque na primeira vinda do Senhor, o povo hebreu o rejeitou. Mas foi para luz e porta dos gentios. E, como ocorreu lá, onde se cumpriu a primeira vinda do Senhor, que o rejeitaram, onde se cumpre a segunda vinda do Senhor, que é no meio dos gentios, que é no oeste, aí também se cumprirá essa palavra de que onde se cumprir sua vinda, também o rejeitarão. E aí o juízo divino virá então sobre as nações. Mas o povo hebreu o receberá. E entre os gentios estarão recebendo todos os ordenados para a adoção. Todos os que serão transformados neste tempo final, que estarão na era da pedra angular e dispensação do reino, recebendo a fé de rapto, eles o reconhecerão, o identificarão. Vejam na página 20 dessa mesma mensagem, diz: devemos enfrentar os atos que Ele está em nossas mãos. Ouvimos em sua palavra, ouvemos se vindicando a si mesmo. Sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é isso correto? Então, não estou falando a essa congregação somente aqui nessa manhã, porque estou falando somente a 700 pessoas, mas que estou falando a milhões nessa fita que vai ao redor do mundo. Vem? Ele está em suas mãos, em fita terra, onde quer que você estiver. Você reconhece que é a verdade. Se você não sabe, então você está cego. Você não pode ver a palavra. Também, você não pode ver Deus na palavra. Ele está em suas mãos. Agora, o que você vai fazer com ele? Ele desenha uma pedra angular e as eras. E onde diz ver Deus na palavra, faz uma flecha para a pedra angular e escreve no lado ver Deus na palavra. Pilatos tentou se desfazer dele, mas nós temos que enfrentar os atos. Pilatos teve que fazer frente. Ele sabia que tinha ouvido. Bom, você diz: eu nunca vi. Sim. Você o ouviu, de qualquer forma. Você está ouvindo agora, vem? Ele queria que Jesus fizesse um milagre, ou um truque para ele. Mas ele não estava brincando com os truques, ele estava somente fazendo o que Deus dizia que fizesse. E desenha aí uma estrela de Davi. E o mesmo dizem os ministérios de Moisés e Elias neste tempo final. Que não está brincando com fazer milagres nem truques, mas que somente está sendo feito o que Deus disse que seja feito. Você ouviu. A fé vem pelo ouvir. Você tem fé, então se afasta de reticências para tirar isso das suas mãos.
Vejam esse quadro neste tempo, enquanto lemos isto, porque se assim ocorreu na primeira vinda do Senhor, estará ocorrendo o mesmo na segunda vinda do Senhor, no cumprimento do que é a vinda do Senhor com seus anjos. Ele está em nossas mãos. Continua dizendo, mas ele tem que enfrentar os atos de qualquer forma. Ele o fez. E assim nós temos que nos encarar os atos. Ele está plenamente identificado. Pensem, com o sangue de um homem em suas mãos. Um homem tem que vigiar quando tem o sangue de outro homem em suas mãos. Note um avião, um piloto de um avião, quando ele move esse avião, ele revisa todo o instrumento. Por quê? Ele tem o sangue de outros em suas mãos. Cada pequeno instrumento que pode ser revisado, ele o revisa. Quando ele sai e gira o avião, ele revisa o motor, máquina e se assegura que esteja funcionando bem e impulsa o acelerador ao fundo para ver se o impulso será capaz de impulsar, dá suficiente ar à hélice para levantá-lo da terra. Vocês estiveram, muitos de vocês, no avião ou sentados ali. Todo o avião quase sai da terra. Ele está dando tudo o que tem para ver se há algo que não esteja em ordem. Se acontece isso, pois falha e vibra e apagará, desligará. Mas ele volta a revisar. Se ele tem que se sentar ali um momento para revisar novamente, se eles o atrasam um pouco, ele volta a revisar. Como a igreja deve estar revisando uma e outra vez, uma e outra vez. Estamos esperando pela sua vinda. Estamos vigiando. Desenhe uma pirâmide, uma flecha para a pirâmide e as eras. Estamos vigiando. Estamos esperando a decolagem. É melhor que revisemos com a palavra, não o que alguém disse. Esteja seguro que você sabe, que você mesmo sabe, como uma experiência pessoal com Cristo. Revise novamente, outra vez e outra vez. Por quê? Ele tem o sangue de homens em suas mãos. É melhor que ele revise. E um doutor antes de uma operação? Temos quantos doutores sentados aqui nessa manhã? Notem que um doutor, o que ele fará antes da cirurgia? Ele quer uma radiografia, ele quer examinar o sangue, ele quer revisar o coração, ele quer que saber se você tem algum resfriado antes de dar anestesia. Ele revisa todo instrumento, ele ferve eficazmente para que não haja germes nele, ele faz tudo. Todas as coisas. Ele revisa uma e outra vez, porque ele tem o sangue de um homem em suas mãos. Ele quer estar plenamente seguro que tudo está correto como pode estar correto. Que tudo está tão correto como possa estar correto. E você, pecador, que se sente com relação a isso? Ter o sangue de um homem em suas mãos, uma responsabilidade como a de um piloto. E ele revisa, o doutor, ele revisa tudo o demais. Tanto a ciência, quando você tem o sangue de um homem em suas mãos, o que você fará? Quando um juiz vai pronunciar sentença, observe como ele leria esses livros uma e outra vez, até que cada coisinha que ele possa ver, antes de pronunciar a sentença, porque ele tem o sangue de um homem em suas mãos. Tem que ter algo para justificar isso. E nós, quando o vemos plenamente identificado que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele está aqui. Ele está em nossas mãos. Ele está em nossas mãos. Ele está em nossas mãos. O que você vai fazer com Ele? O que farei com este Jesus, que é o Cristo ungido? O que eles fizeram? Como você sabe que é Ele? A promessa desse dia, o dia em que estamos vivendo. Há tanta escritura que diz, tantas polegadas disso devem ser cumpridas aqui, que estão supostas a ocorrer, e aqui está. O que é isso? O mesmo Cristo ungido, a palavra ungida. O que você vai fazer com isso? Você vai se vender à denominação? E Ele
onde ele diz o próprio Cristo ungido, faz uma flecha, escreve uma flecha e desenha uma pedra angular e as eras. Recordem que é o mesmo que está ocorrendo neste tempo final. O que você vai fazer com a vinda do Filho do Homem com seus anjos? Nessa etapa de seus anjos. No cumprimento da visão da carpa. No cumprimento do que é o ensinamento sobre carpa. O qual o ministério de Moisés e Elias está trazendo. O que você vai fazer? O tem em suas mãos. O que você vai fazer com Cristo ungido? Agora, o que Pilatos fez? Estou na página 42 dessa mensagem que farei com Jesus chamado Cristo. Agora, o que Pilatos fez? Pilatos tratou de lavar de suas mãos, dizendo, a primeira coisa que Pilatos foi tentar tirar de suas mãos, dizendo, ele está bem, ele está bem. Vem? Você diz, pobre Pilatos. Pilatos? Um montão deles. Justificá-lo? Não. Ele estava em suas mãos. Ele tinha escutado a mensagem. Ele tinha visto a palavra. E ele estava em suas mãos. E assim mesmo, ele está em vossas mãos. Isso é correto. O que ele fez? Ele tratou de dizer, ele é um bom homem. Eu não encontro falta nele. Se isso não é a resposta de muitos hoje, nada incorreto com a palavra. Imagino que está bem. A Bíblia está correta, mas nós cremos na igreja. Nossa denominação não está de acordo com isso, vem? Há um tipo de pessoas tentando tirá-los das suas mãos. Eu não encontro falta na palavra. Estava bem para os apóstolos em seu dia, mas nós vivemos em outro dia. E recordem que estamos nos dias apostólicos. Diz o irmão Branham, não vivemos nos dias dos apóstolos. Portanto, o que diz as pessoas? Eu não tenho que fazer como os apóstolos fizeram. E ele, em várias ocasiões, nos dizia que na carpa iam voltar esses dias apostólicos. Vejam como tudo isso se repete novamente no nosso meio, nesses dias finais. Eu não tenho que ser batizado da forma que eles fizeram. Eu vivo em outro dia. Eu não tenho que ter as coisas que eles tinham. Eu vivo em outro dia. O Espírito Santo foi somente dado para aquele grupo. Hebreus 13:8 coloca novamente em vossas mãos. O irmão Branham golpeia sobre o púlpito, sem escapatória. Ele está plenamente vindicado. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você não tem escapatória. Você não pode passar a outra era. Hebreus 13:8 condena vossos pensamentos e volta a colocar em suas mãos. Assim que Jesus está em vossas mãos, tal e como esteve nas de Pilatos. E Jesus, o Cristo ungido, o Messias, tudo isso é a palavra ungida, é a mensagem. O Cristo é o verbo, é a palavra. Veja, você diz, mas eu não sei. Bom, então por que você está escutando? Pilatos era um pagão, sua esposa era pagã, mas Deus, para fazer justo, enviou aquela mulher ali e disse, não tem nada a ver com esse homem justo. Ela disse, eu sofri esse dia, que era de manhã, foi durante a noite, 24 horas é considerado um dia. Eu tive sonhos nessa noite com relação a esse homem justo. Não tenha nada a ver com ele. Agora ele disse, bom, então, se isso é assim, eu simplesmente lavarei minhas mãos dele, mas ele não podia fazê-lo. Você também não pode. Uma vez que você escuta a verdade, você tem que aceitá-la ou negá-la. Não há outra maneira. Sim, Senhor, você tem que fazê-lo. Advertências do Senhor. Ou seja, como eu falei há pouco tempo, que todos estão escutando. Todos os grupos.
estão ouvindo, porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as virgens adormecidas, para os perdidos e para os 144 mil. Ou seja, todos esses grupos, os manufaturados também todos, estão escutando neste tempo tudo que está sendo falado sob carpa. E cada um está mostrando o que está fazendo com o ungido de Deus, o que está fazendo com a palavra ungida, o que está fazendo com a manifestação de Deus sob carpa, porque está em suas mãos, porque todos estão escutando. Ele diz, advertências do Senhor. Os judeus gritaram, que seu sangue seja sobre nós, porque nós cremos em nossos sacerdotes, nosso sistema denominacional antes de crer nele. Aí o tem. Vem as aulas hoje, mas todos têm que encarar o problema, o tema de Deus. Todos têm que fazer de qualquer forma, pagão o que você for, incrédulo, metodista, batista, presbiteriano, mornos, frios, quentes, e o que você possa ser. Você tem que enfrentar o problema da mesma forma, queira ou não. Você queira ou não, está em vossas mãos. Isso é exatamente. Não dizer, deixa ver o que me diz aqui tal pastor, e o que ele me disser eu vou fazer. Ou deixe ver o que me diz aqui meu companheiro e irmão, crente da mensagem que já leva tantos anos para ver o que ele opina disto. Me deixe ver o que diz aquele e o que me diz o outro. Não, o sangue está em suas mãos, em tuas mãos, ou seja, o ungido está em tuas mãos. Tu, como indivíduo, é quem tem que tomar essa decisão. Ou recebe ou rejeita. Não pode ser que o tenhas aí para ver se mais adiante vai crer. É o que tem que fazer, como faz o escolhido. Que o escolhido, mesmo que não entenda, como ali Pedro falou, não entendemos como é comer a carne e beber o sangue, mas uma coisa sim sabemos, e é a quem iremos, se somente tu tens palavra de vida eterna. Vem? Eles tinham em suas mãos e tomaram a parte de recebê-lo, de crer nele. Ou está a outra, que é rejeitá-lo. Isso é exatamente agora. Então, há aqueles que tentam, prova outro plano de Pilatos para evadir o problema, evitar o problema, ou seja, outros que não fazem nenhuma coisa nem a outra e estão aí e ao invés de ser de bênção, são melhor de atrapalhação, como diz o irmão William, que nós lemos, que então são faladas certas coisas e são ditas certas coisas de propósito, para que saiam de uma vez já. E assim, não são atrapalhação, nem atrapalhem o regozijo, a fé, o avivamento que Deus está tendo no meio da igreja, que está sendo preparada para o rapto. Os que não desejam e os que não vão receber o rapto, como estão ainda de todo o grupo, o que causa são atrapalhação, aborrecimento. Mas tudo isso Deus vai tirando à medida que vão sendo faladas certas coisas, vão saindo. Vão se falando e vão sendo feitas coisas que eles mesmos, com a própria palavra, a mesma palavra é que faz que eles saiam. Para que o escolhido de Deus se mantenha avivado, se mantenha com o regozijo aceso. Para que assim eles não sejam de atrapalhação para os escolhidos de Deus continuarem se alimentando para chegar à fé de rapto, à fé perfeita. Essa fé que estamos recebendo. Agora, então, estão aqueles que tentam outro plano de Pilatos, evadir o problema, passando a outro César. Vem, Pilatos disse, agora espera um minuto. Eu não quero ter nada
a ver com isso. É um homem justo. Eu não quero ter nada a ver com ele. Eu creio no que eu vi. Eu nunca o vi fazer um milagre. Mas há muitas testemunhas a seu favor. Eu creio que ele é um homem justo. Ele é um bom homem. E os milagres? Verão. Mas já vai ser muito tarde para justificar o que tiverem que crer. Ou seja, que os milagres físicos não vão ser, porque os maiores milagres são os espirituais, os milagres físicos não vão ser realizados para que uma pessoa seja adotada, seja transformada. Os milagres vão ser uma confirmação disso que o escolhido recebeu e creu de todo o coração. E a vindicação final será os sinais, as maravilhas. Atrás da voz do sinal vem as maravilhas, os milagres físicos. Ele é um bom homem, vem, mas eu não quero ter nada a ver com isto. Eu mesmo, pessoalmente, eu simplesmente o lavarei das minhas mãos. Me tragam água. Vocês serão minhas testemunhas aqui, sim, mas Deus estava anotando também. Ele estava em suas mãos. E assim mesmo ele está em suas mãos, vem? Então, vocês sabem o que eu estou falando. Vem? Não somente vocês, mas esta fita, ele está em nossas mãos. O que você vai fazer com ele? Este Jesus chamado Cristo? Cristo é a palavra ungida. Vem? O que você vai fazer com isso é a mensagem da hora. E aqui está o dia, plenamente aprovado pela Bíblia e por Deus. O que você vai fazer com isso? Como você vai evitar o problema agora? Como vai se escapar disso? Ele está em suas mãos. E o caso de Oswald será um menor comparado com o vosso. Nenhum ministro, ou quem quer que seja, ou quem quer que você seja, aqueles judeus eram sacerdotes e rabinos, mestres, homens santos, mas ele estava em suas mãos da mesma forma, em suas mãos. Ele era a palavra, o tema de Deus para aquele dia, e eles falharam em vê-lo. Somente os eleitos o viram, os que creram nele. Ou seja, que somente os eleitos, os escolhidos o verão. Verão Deus na palavra. Verão Deus cumprindo sua palavra. Verão Deus materializando a palavra que foi falada para o cumprimento do que foi mostrado, que seria no fim do tempo essa manifestação plena de Deus no meio do povo de Deus, o povo que foi juntado e recolhido. No meio deles é que ele estaria atuando neste tempo final para trazer assim a fé de rapto. E assim serem levados a ser das bodas do Cordeiro. E assim ver Deus na palavra. Esse foi o tema para esta conversa. Que Deus os abençoe grandemente. E muito obrigado, irmão Miguel, por permitir conversar com vocês neste companheirismo ao redor da palavra do Senhor. E assim continuar vendo tudo o que Deus está cumprindo neste tempo, nesses dias finais, em uma maneira tão simples, a qual é a forma provista por Deus para Ele cumprir o que Ele prometeu. Porque enquanto Deus promete cumprir algo grande no meio da raça humana, quanto maior, mais simples é. Mas à vista de Deus, é o maior que Ele está cumprindo no meio da raça humana. Para a raça humana é algo muito simples, mas para Deus é o cumprimento, o maior cumprimento que Ele está realizando neste planeta Terra, neste tempo final, porque é o tempo onde os reinos deste mundo passarão a ser os reinos de Cristo, do Messias, do ungido. E
Nessa mesma simplicidade é que Deus se move a um povo simples, mas com percepção profética. Esse povo que estaria recebendo essa manifestação final, essa fase ou etapa do sétimo selo, na qual culminará nesse glorioso evento que o reverendo William Branham viu na visão de uma grande carpa catedral. Tudo vai numa escala subindo para cima, para o topo, onde obteremos nossa adoção. Assim que continuem agarrados do ensinamento sob carpa para poder ver Deus na palavra. É onde unicamente poderá se ver Deus atuando nesses dias finais. É no ensinamento sob carpa, onde poderão ver e poderemos ver Deus na palavra. Ver Deus na palavra. Que Deus continue te abençoando grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, todos os ministros e todos os irmãos. E nos vemos amanhã, primeiro Deus, onde esperamos que Deus continue nos dando, nos revelando todas as coisas que Ele tem que nos revelar para que continue se encarnando tudo que falta por se encarnar em nossas vidas e assim em breve obter nossa adoção. Que Deus abençoe e Deus guarde e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso Pai Celestial. Que Deus os abençoe grandemente a todos.